Começo dizendo que a gente entende que atingiu os objetivos financeiros do ano de 2021. A gente começou com um desafio enorme, que os senhores sabem, a dívida, que a gente tinha um elenco que precisava ser reduzido e qualificado. E a gente conseguiu, sim, chegar em dezembro de 2021 e olhar para trás e falar, pô, atingimos o nosso objetivo. E o mais importante não é nem os números são só consequência. A mudança de mentalidade que a gente se propôs a implementar no clube, ela veio sim mais rápida, como o presidente falou, do que a gente imaginava. Muito em função da ajuda da Falcone, que fez diversos workshops, treinamentos, mas também pela liderança do Duílio, indicando esse caminho, o entendimento de todos os diretores em cima disso, a multiplicação disso internamente com os gerentes, com todos os funcionários. Então, essa mudança de mentalidade, ela veio mais rápida do que a gente imaginava. Só para exemplificar o que eu estou dizendo, hoje a gente tem reuniões mensais com todos os diretores. Cada diretor sabe exatamente o seu orçamento, sabe, recebe o seu número real daquele mês, e se teve variação positiva ou negativa, significativa, ele tem que explicar na frente de todos os diretores. Se foi uma variação negativa, ele tem que explicar e tem que dizer qual é o plano de ação para fazer aquela correção. E todos entenderam isso de uma maneira positiva, porque agora ele tem realmente na mão, ele tem as informações na mão para a tomada de decisão. O nosso objetivo principal, do ponto de vista de finanças, era ter um superávit esse ano de 2021, e a gente atingiu, e estancar o endividamento, que também a gente conseguiu estancar, né? A gente começou o ano com uma dívida em torno de 957 milhões, isso em dezembro de 2020, e faltam ali alguns ajustes, mas provavelmente vai ficar muito próximo, um pouquinho acima, talvez até um pouquinho abaixo, dependendo de algumas avaliações com os nossos advogados e auditores. Então, a gente conseguiu atingir ali os nossos objetivos financeiros. Falando da questão de números, a receita, a gente quase não teve venda de jogadores, e foi uma opção, sim, nossa, do presidente, do Roberto, do Alessandro. A gente não teve grandes vendas de jogadores em 2021, mesmo assim as outras receitas subiram 50%. E para 2022, essas mesmas receitas, a gente está projetando um crescimento de quase 30%, mas provavelmente meu amigo Juca aqui vai entregar um número maior do que esse, já botando o Juca aqui numa saia justa. O resultado operacional, que é uma conta simples, gente. Quanto que eu recebo, quanto que eu gasto? Simples assim. No ano de 2020 foi um resultado negativo, 2020 foi um resultado negativo de 50 milhões. Em 2021, que foi a nossa gestão, foi um resultado positivo de 54 milhões, e a gente está projetando para 2022 96 milhões. Todos esses números vocês podem checar depois no nosso orçamento, que está lá publicado no site. O que vem depois desse resultado operacional, ou dessa conta, né, de quanto a gente arrecada e quanto a gente gasta, vem a despesa financeira. Aí ainda é o nosso calcanhar de Aquiles. A gente teve gasto com despesa financeira de 40 milhões em 2021 e a gente está projetando 80 milhões em 2022. Isso porque nominalmente a dívida ainda é muito alta, esses 950 milhões ela é muito alta, e a taxa Selic, que é a referência para todo esse endividamento, ele começou 2020 a 2%, fechou o ano a 9%, e tem projeções aí de economistas para o próximo ano de ter a 10%. Então, isso é o reflexo desse endividamento. Esse ainda vai continuar sendo o nosso calcanhar, é algo que a gente vem trabalhando junto com a KPMG para tentar reduzir. A gente sempre fala, né? A gente não vai liquidar todas as dívidas do Corinthians, não é esse o objetivo. Mas, nominalmente, a gente precisa reduzir um pouco para ter menos despesa financeira, e essa relação de endividamento com receita, ela precisa, de fato, diminuir, e vem diminuindo. E o número final, lá, o superávit ou déficit final, a gente vai fechar esse ano, como está no orçamento, tem um orçamento comparativo com o nosso último forecast de 2021, a gente fala em 3 milhões e 700, talvez seja até um pouquinho melhor esse número, dependendo aí de algumas coisas, talvez seja um pouquinho melhor. Então, a gente está terminando num superávit interessante. Só como base de comparação, 2020 foi um déficit de 123 milhões de reais. E para 2022, a gente está projetando um superávit de 2 dígitos, de 10 milhões, mas que também a gente entende que vai ser um pouquinho maior. A política, principalmente de custos, e mais forte ali no futebol,
mas serve como exemplo para os demais departamentos, é sim de enxugar o máximo que for possível e fazer o investimento correto. Então, mesmo tendo no orçamento hoje uma despesa que a despesa de futebol hoje, ela voltou a ser muito semelhante à despesa mensal do que era dezembro de 2020. Está muito semelhante. Porém, a receita é muito maior. A relação hoje disso é 70%. Então, o Profut ele pede que o custo de futebol fique até 80% da receita. A gente está a 70%, que é uma referência, inclusive, da UEFA, que a gente adotou aqui. De qualquer forma, mesmo esse 70% do custo do futebol em relação à receita, a gente não está gastando isso ainda. É uma previsão orçamentária. A gente tem a capacidade de investir nesse nível. Hoje, a gente está em torno de 63%. Então, toda a minha receita de futebol, 63% é o quanto custa hoje a folha de pagamento do futebol do Corinthians. Então, só para não me alongar e não dar muitos detalhes, porque está no site e vocês devem ter perguntas, eu paro por aqui. Tá bom? Obrigado. Juca? Obrigado, Wesley. Obrigado, presidente.